Cláudia, fique à vontade. A palavra é sua. Obrigada. Bom, boa noite, pessoal. Estou aqui com alguns alunos meus também, né? Agradeço a oportunidade, agradeço o convite do professor Renan para participar desse bate-papo com vocês. Agradeço o interesse dos nossos alunos nessa, vamos por assim dizer, modalidade, né, de produção técnica e tecnológica. E também parabenizo o curso de Engenharia São Judas por contemplar também mais essa frente tão importante, né? Que é a questão de propriedade industrial e de patentes que a gente vai conversar aqui um pouquinho hoje, né? Então, o que motivou essa conversa, né, professor Renan, foi o interesse de alguns alunos que estão em fase de desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso, de publicar, na verdade, esse trabalho, né, por meio de um registro de propriedade intelectual, que é a propriedade industrial, que é um tipo de propriedade intelectual, né? No caso aqui, as patentes, que é o foco da nossa conversa. Então, pessoal, eu preparei um materialzinho para conversar com vocês. É um bate-papo, então fiquem super à vontade aí para tirar as dúvidas, né? É uma primeira conversa, então o professor Renan e eu estaremos, né, com todo o corpo docente aí disponíveis, né, para tirar as dúvidas com vocês no decorrer desse processo. Então, professor Renan, eu optei por fazer uma parte, por trazer um pouco uma fala introdutória, tá? Para depois ir para algumas questões mais técnicas, porque eu acho importante para os alunos entenderem o que que é isso, né? Porque não só a questão de lá, vou fazer um relatório descritivo, vou depositar, mas o que que eu estou fazendo, né? Então, acho que é importante entender ter essa sequência lógica, né? Entender o que é, entender a função e depois entender como a gente pode fazer o processo de registro de uma propriedade industrial, no caso aqui as patentes. Alguns alunos aqui também são meus alunos na disciplina de gerenciamento de projetos, né? Quando eles vieram conversar comigo, até por uma indicação sua, professor Renan, alguns alunos me perguntaram, mas qual é a vantagem que eu tenho, né, de optar por publicar o meu TCC em forma de um pedido de registro de patente em comparação com um TCC convencional, né? Então, eu lancei diversos argumentos, né? Um desses argumentos é, bom, a possibilidade dessa invenção virar uma inovação no futuro e até vocês conseguirem implementar. E um argumento que eu acho que convenceu muito bem, que é um argumento bastante plausível, é que para um aluno, né, que está se formando agora no curso de engenharia, ter um registro de pedido de patente no currículo é um super diferencial, né? Eu não tive. Então, hoje eu sou uma inventora, né? O professor Renan também. A gente tem aí alguns registros de pedido de patente no nosso currículo, mas, no meu caso, acredito que no teu também, professor Renan, a gente não teve a oportunidade dessa conversa lá na altura do nosso curso de graduação, né? Então, a gente faz aí um processo seletivo para mestrado, tem contato com egressos, né, do curso de engenharia de diversas instituições e raramente a gente encontra um egresso do curso de engenharia com registro de pedido de patente no currículo. Então, isso é bastante representativo, né? Tanto do ponto de vista acadêmico quanto profissional. Sr. Renan, você ia falar alguma Eu acho coisa? que raramente a gente encontra mestrados e doutorados que têm pedido de patente, É né? Então, quem verdade, virá para um curso de graduação, né? é Então, é um verdade. diferencial gigantesco, né? Gigantesco. Imagina agora, né? Vocês optando por dar continuidade à carreira acadêmica ou na própria indústria, vocês vão fazer um processo seletivo. Hoje em dia, vocês sabem, né? Como a gente teve uma expansão, assim, ainda bem, né? Muito grande no ensino superior, hoje a gente forma muito mais gente do que se formava no passado, né? Então, isso faz com que o mercado de trabalho em muitas áreas, não correspondeu o aumento do número de vagas com o aumento que teve de demanda de recursos, né? Então, a gente precisa ter os famosos diferenciais, né, no nosso currículo para a gente alcançar um espaço nesse mercado tão competitivo.
Então, isso que vocês têm que buscar. E realmente ter um registro de pedido de patente no currículo, ter um TCC, todos terão, né? Agora, ter um registro de pedido de patente são poucos, e é um diferencial para vocês no mercado, para qualquer área, qualquer caminho aí que vocês vão trilhar. Isso a gente pode garantir para vocês. Então, eu acho que essa oportunidade que vocês estão tendo, assim, eu sei que a gente é meio suspeito para falar, né? Mas tirando aí a questão que é a gente que está falando sobre isso, vocês realmente devem agarrar unhas e dentes, como se diz, né? É um aprendizado muito legal, tá? Então, pessoal, falando um pouquinho, né, da patente, compartilhar, posso compartilhar o material aqui, professor Renan? Vou compartilhar o material que eu Claro. preparei, vou depois enviar para o professor Renan compartilhar com vocês, tá bom? Então, fiquem bem tranquilos, né? Não precisa nem se preocupar em anotar, porque tudo que está aqui vocês receberão, tá? Inclusive alguns links, tutoriais, tudo que tem aqui, que vai ajudar muito vocês nesse processo. Gente, fiquem à vontade para interromper. É um bate-papo mesmo, né, professor Renan? Então, fiquem aí super à vontade para tirar as dúvidas e tudo isso, tá? Deixa eu. Dá para ver, pessoal? Sim, Sim? vemos Beleza. sim. Então, vamos começar do começo, né? O que é essa famosa propriedade industrial, patentes, o que é tudo isso? Bom, aqui meu nome, professora Cláudia Quiniz, você já me conhece, meu e-mail também, para a gente abrir um canal aí de comunicação que vocês precisarem, tá? Então, pessoal, a propriedade intelectual, o próprio nome fala, né? Propriedade intelectual. Então, propriedade de algo do intelecto. E ela, na sua essência, é um ramo do direito, né? Então, vocês vão ver que a matéria patentária, tá? A matéria da propriedade intelectual, ela é pautada por diversas legislações, no âmbito nacional, no âmbito internacional, no caso do Brasil também. Porque o Brasil é um país signatário da Convenção de Paris, que é a precursora aí do Tratado Internacional de Propriedade Industrial, tá? Então, a propriedade intelectual é um ramo do direito que trata da propriedade dos bens materiais e não corpóreos resultantes da manifestação intelectual do ser humano. Quando a gente pensa, a gente está muito acostumado, principalmente aí aqui na engenharia, a tratar com o tangível, né? Então, eu tenho um produto, eu tenho um protótipo, eu tenho um equipamento, né? Eu estou tratando do tangível. Mas por trás disso existe o intangível, existe o intelecto, o conhecimento, o know-how, o saber. E isso, gente, é tão mais importante do que o produto acabado, tá? Vocês conhecem aquela história de uma empresa nos Estados Unidos que estava com uma máquina quebrada há muito tempo, muito, muito tempo. E ninguém consertava, a máquina não estava funcionando, tal, tal, tal. Aí conseguiram chamar um dos técnicos, que eles chamaram de números, ninguém fazia essa máquina funcionar, tá? Ele foi lá, olhou a máquina, olha, não levou 5 minutos. Ele ajustou lá uma peça, um parafuso e a máquina voltou a funcionar. Aí ele deu a conta desse serviço dele. Aí a conta foi US$ 10.000. A empresa contestou. Mas espera aí, você teve aqui nem 10 minutos. Vai cobrar US$ 10.000? Dá uma nota para a gente, discrimina tudo que você fez para justificar esse valor, né? E aí ele discriminou, certo? Aí ele discriminou parafuso, US$ 1. Saber que era o parafuso para ser trocado e onde trocar, US$ 9.999. Então, vocês entenderam aí? É a questão do conhecimento. E esse conhecimento, tá? Também, esse conhecimento tem muito valor. E esse conhecimento, ele também pode ser preservado, ele também pode ser protegido.
Porque a partir desse conhecimento vai resultar um produto, um processo, um serviço. Então, essa manifestação intelectual do ser humano, ela também pode ser protegida, ela também é uma propriedade, e isso se chama propriedade intelectual, tá? Entre a propriedade intelectual, ela também se divide em diversos campos. E existe um campo da propriedade intelectual que ele é um campo bastante aplicado, tá? E esse campo bastante aplicado do ponto de vista até tangível, em produto, em processo, se chama propriedade industrial, tá? Então, a propriedade intelectual ela se divide em direitos autorais, isso a gente já ouviu falar bastante, direito do autor, direitos conexos, até programa de computador, que é a lei de software, é uma outra matéria patentária. Existe a propriedade industrial. Dentro da propriedade industrial tem marca, patente, desenho, indicação geográfica, segredo industrial. E aí que está o nosso foco aqui, as patentes. E a proteção sui generis, que é meio uma mistura de propriedade de direito autoral com propriedade industrial. Tem a lei dos cultivares, tem o conhecimento tradicional, topografia de circuito integrado. Então, o que não falta aqui é legislação para cada uma dessas coisas, tá? Então, a patente é um tipo de propriedade industrial, que é um tipo de propriedade intelectual, tá? Então, é nesse locus de atuação que a gente se encontra aqui. Então, o que é essa propriedade industrial, né? É a expressão genérica que se confere os direitos legais relativos às atividades industriais e comerciais de pessoas físicas ou jurídicas. Então, já tem o primeiro indício aqui de um requisito de uma patente, né? Ela tem que ter uma aplicação industrial, tá? E se a gente for pensar, né, a, a legislação de propriedade industrial no Brasil, tá? Ela não é muito recente, ela data a lei mãe aí, né? A lei da propriedade industrial, ela é de 1996, né? Ela não é tão recente assim, tá? Quer dizer, ela é recente, na verdade, né? Ela é recente. Então, até então, né, era meio terra sem lei aí, né? Então, a partir de 1996, com a homologação da Lei da Propriedade Industrial, começou a se ter legislação normativa, regulamentação para a proteção da propriedade industrial. E quem que protege essa propriedade industrial? Cada país tem seu instituto, seu escritório, seu office de propriedade industrial. E no Brasil, o nosso é o INPI. Então, vocês vão ouvir falar muito nessa sigla. Inclusive, é o site que vocês vão consultar bastante para fazer essa atividade que a gente vai trabalhar aqui, tá? Então, ela é Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI, tá? Então, a INPI é uma autarquia do governo federal, hoje vinculada ao Ministério da Economia, tá? Que é de acordo com a Lei da Propriedade Industrial, que ela vai regulamentar essa propriedade de marca, patente, desenho industrial, indicação geográfica. Então, quando eu vou fazer um registro de um pedido de patente, eu vou no Brasil, né? Eu vou fazer via INPI, tá? E via INPI também, se eu for requerer esse registro em outro país signatário. Então, já um primeiro dica, um primeiro passo é que a gente vai dar uma olhada aqui, mas que vocês consultem a página do INPI. Tudo isso é feito por lá, tá? Então, eu falei para vocês, né? Marca, patente, desenho industrial, indicação geográfica, programa de computador, fotografia, né? Informações tecnológicas, transferência de tecnologia. Então, o INPI, gente, vou pular aqui, ó. Vou pular e depois eu volto. Uma questão do INPI é o seguinte, né? A gente vai ver aqui que a patente, de acordo com a lei da propriedade industrial, né? A propriedade industrial, no caso aqui, a patente, é um bem patrimonial. Então, quando você faz um registro dessa propriedade industrial, dessa patente, e essa patente é concedida, ela é sua, tá? Ela pertence aos depositantes. E você pode fazer com ela o que você
bem entender dentro do tempo de vigência, ela não é eterna, ela tem um tempo de vigência que a gente vai ver aqui. Então, você pode vender a patente, né? Você pode conceder, vender para alguém usar esse título, tá? Você pode usar, você pode não fazer nada com ela, você pode alugar, que são os famosos royalties, né? Então, você concede o direito de uso e recebe um percentual por esse uso, tá? O NPI, ele é responsável pelo registro, tá? O processo de registro da propriedade industrial. Agora, o NPI, ele não vai ser responsável por quaisquer negociações a respeito da sua propriedade intelectual. Então, não existe uma regra, minha propriedade intelectual industrial, minha patente vale X, vale Y. Até, para falar a verdade, valorar isso é uma das coisas mais difíceis que tem. Então, essa tratativa do que fazer com a sua patente, né, vai para os interessados ali, tá? Então, já não é uma matéria aqui do INPI. Então, existem vários dispositivos legais de propriedade intelectual no Brasil. Tem a lei dos cultivares, a lei do programa de computador, a lei dos direitos autorais. Então, dependendo da matéria patentária do objeto, tem diversas legislações, tá? Então, agora, fazendo esse resgate aí, propriedade intelectual, propriedade industrial, até chegando nas patentes, o que são essas patentes, né? Então, vou dar algumas informações para vocês importantes, até para vocês saberem quando vocês forem fazer todo esse processo, né? Então, é um título de propriedade temporária, tá? Vocês vão ver que tem um tempo de vigência, depois ela cai em domínio público. Sobre uma invenção ou modelo de utilidade, tá? Otorgados pelo Estado, os inventores, as pessoas físicas ou jurídicas, detentores do direito dessa criação. Então, eu inventei uma máquina de uma determinada máquina que faz sorvete, vamos pensar. Não, uma determinada máquina que faz uma manufatura faz um processo de reciclagem de plástico. Eu quero registrar que aquela máquina, eu estudei, eu investi muito tempo naquela máquina, eu pesquisei, houve pesquisa, desenvolvimento, tudo isso, eu quero agora dizer que aquela máquina é um invento meu, tá? Então, a gente pode fazer mediante a documentação necessária, né? Fazer um registro e dizer, não, aquela máquina fui eu que inventei. Se alguém quiser usar a máquina ou usar a tecnologia da máquina, vai ter que conversar comigo, vai ter que me pagar, porque eu tenho que ter o retorno do investimento que eu investi para fazer aquela máquina. Tá? Então, só que em contrapartida, né, por que a decisão de fazer uma propriedade industrial, um registro de patente, ela é estratégica, né? Porque quando você vai fazer um pedido de registro de patente, tá? Você tem que fazer um relatório descritivo de todo o seu invento. E, pelas leis internacionais de patente, após 18 meses que você faz esse pedido de registro de patente, todo o seu descritivo fica em base aberta, tá? Nos escritórios de patente, nas bases de dados. Então, assim, é um período que você tem para desenvolver essa tecnologia. Então, a patente, ela é válida no país que você faz o pedido. Então, hoje, para você fazer um pedido de patente, né? Eu trouxe até os valores aqui para vocês. De registro de propriedade industrial no Brasil, a gente consegue fazer. Uma pessoa física vai gastar R$ 70 para fazer isso, tá? E depois tem as taxas para manutenção desse pedido, até ele ser concedido. Agora, se eu for fazer em todos os países signatários, é uma fortuna. Então, o que acontece? A patente ela é protegida no país que você faz o pedido, nos países que você pode fazer o pedido. Outra pessoa, ela pode fazer uma patente depois do que eu fiz, igual a minha? Ela pode, mas não vai ser concedido, ela pode pedir, porque a patente tem uma questão de anterioridade, vale o pedido mais antigo. Só que uma pessoa, se a minha patente é protegida aqui no Brasil, uma pessoa lá da China, ela não vai poder olhar a minha patente e fazer uma patente igual, porque já foi feito um pedido de patente aqui.
E o Brasil faz parte da Convenção de Paris. Mas ele pode usar essa tecnologia lá sem me pagar royalties, porque minha patente não foi feito pedido de proteção na China, né? Então, essa matéria patentária, gente, é complexa e é alvo, assim, de disputas. Não, você já deve ter ouvido na mídia, né? Samsung, com Apple, com não sei quem, todo mundo 3D disputando patente, porque é uma matéria complexa. Porque, veja, você não pode patentear novamente, porque já tem uma anterioridade, mas se ela não é protegida lá na Austrália, uma pessoa pode, no banco de dados de patentes, olhar para a tecnologia, usar na Austrália e não precisa de pagar royalties, tá? E aí, quais são os tipos de patente que a gente tem, tá? Isso é uma questão que vocês também vão ter que decidir, olhar sobre o estudo, a matéria, o tempo que vocês vão fazer esse pedido de registro de patente. Então, pessoal, a gente tem 2 tipos, tá? Patente de invenção e patente de modelo de utilidade. Isso é importante vocês conhecerem, porque quando vocês forem fazer o registro, vocês vão ter que fazer essa opção lá, se é uma patente de invenção, modelo de utilidade, tá? Só antes, deixa eu falar para vocês da vigência, né? Uma patente de invenção, ela vale por 20 anos a contar da data de depósito, modelo de utilidade 15 anos, tá? Nem vou citar o desenho industrial, porque não é nosso foco aqui. Mas existe uma prerrogativa do MPI também, que o prazo de vigência não será inferior a 10 anos para patente de invenção e 7 para modelo de utilidade a contar da data de concessão. Por quê? Porque o fluxo do MPI, às vezes, demora muito, né? E se demorar, por exemplo, uma patente modelo de utilidade demorar 10 anos para vir um retorno sobre a deferimento ou não do pedido de patente, aí você só vai ter 5 anos para usar? Então, assim, existe essa questão a partir da data de depósito, mas, independente disso, a lei patentária, a lei de patentes, propriedade industrial, assegura 10 anos para patente de invenção e 7 anos para modelo de utilidade, tá? Então, o que é a patente de invenção, né? A patente de invenção, ela remete muito, pessoal, à chamada inovação radical, né? Algo totalmente novo, um avanço tecnológico, tá? Então, assim, se a gente for pensar, patente de invenção, modelo de utilidade, uma é melhor que a outra, não tem nada a ver, as duas têm o mesmo valor, tá? É só uma questão de classificação. Então, a patente de invenção é uma inovação radical, é algo totalmente novo. Alguém inventou a lâmpada, né? Alguém inventou o telefone. Já a patente, por exemplo, aqui, uma patente de invenção Steriler, né? A cadeira de rodas vertical, são exemplos de patente de invenção. Já a patente modelo de utilidade, pessoal, é algo significativamente melhorado. Ele traz uma melhoria funcional ou algum tipo de melhoria, algo que já existe. Tá? Por exemplo, vamos pensar no smartphone, né? Então, tem ali o smartphone, depois você tem uma versão, outra do smartphone, uma versão melhor do smartphone, então vai tendo melhorias funcionais no smartphone. Então, aquilo são classificados como inovações incrementais, né? Então, são melhorias funcionais a algo que já existe. Então, no caso do patenteamento da propriedade industrial, é o patenteamento de modelo de utilidade. Então, patente de invenção é algo totalmente novo, inventei a pólvora, tá? Modelo de utilidade é algo incremental sobre alguma coisa, uma ideia que já existe, mas a gente vai dar uma contribuição, uma melhoria funcional, tá? Então, por exemplo, o exemplo do modelo de utilidade aqui, o porta-sabão e foco dosador. Esses números de patente aqui são reais, tá, gente? Existe uma patente para o porta-sabão e foco dosador, tá? Então, assim, o porta-sabão já existia, agora o dosador ainda não, né? Então, foi feito aí um pedido de patente, tá? Vejam, até tem os desenhos, tudo aqui. Uma outra coisa importante para a gente entender de uma concessão de patente, tá? O pedido de patente, gente, a gente vai fazer um pedido. Tem um fluxo, vocês vão juntar toda a documentação e vocês vão fazer um pedido. Após esse pedido, até o pedido, o papel vai aceitar tudo, né?
Então, vocês só fizeram o pedido. Depois, isso vai ser analisado. Só que quando a gente faz por toda uma junta técnica do NPI, tá? Isso leva vários anos, muitas vezes. Só que ninguém vai fazer um pedido de patente por fazer para não ser concedido. Então, a gente já tem que obedecer os requisitos básicos, tá? De um pedido de patente. Primeiro, novidade. Tanto invenção como modelo de utilidade tratam de invenção, algo novo, tá? Novo significativamente melhorado, mas alguma novidade tem que ter, tá? Por isso que antes de fazer um pedido de patente, é recomendável que vocês pesquisem nas bases de dados patentárias para ver se já não tem algo que vocês vão patentear. Porque se já tiver, já não tem a questão da novidade, tá? Então, a busca prévia, o que hoje já existe, é importante, até para ver o grau de novidade daquilo que vocês estão propondo. Outra coisa é a atividade inventiva ou ato inventivo, né? Então, tem que partir de uma invenção, né? Que está muito ligado aí à questão da novidade. Aplicação, tá? Então, tem que ter uma aplicação industrial, uma aplicação comercial, tem que ser algo aplicado. E no caso do modelo de utilidade, a melhoria funcional, tá? E existe a suficiência descritiva. O que é isso? É aí que é o pulo do gato que vocês vão trabalhar. Existe um relatório, né? um relatório descritivo de todo o evento, que é praticamente como se eu escrevendo um artigo ou o próprio TCC, mas bem resumido, tá? E por quê? Vocês têm que dar subsídios. Lembra que eu falei que vocês vão fazer um registro junto ao NPI, o NPI vai fazer a análise daquilo. Se não tiver descrito direito, se não tiver contando toda a história, como que alguém vai analisar e vai saber o que é isso, para saber se vai ser deferido ou vai ser indeferido? Então, tem que ser uma coisa bem explicada, tá? E aí, gente, ainda bem, né, que existem Professora, matérias... Oi, Leonardo, pode falar. você interrompendo rapidinho. A respeito do modelo de utilidade, se a gente está melhorando algo que já existe, a gente precisaria da patente desse produto já existente para mostrar o que a gente está melhorando? Como funciona essa parte, para entender? No relatório descritivo, porque assim, tu pode estar melhorando uma coisa que tem patente ou que não tem patente, né? Tu vai estar melhorando algo que já existe, que já se conhece a existência. Então, isso, por exemplo, que tu vai dizer, tu vai ter que comprovar é o que já existe e a melhoria funcional que você está propondo. Agora, o que isso existe pode estar publicado no artigo científico, pode estar numa patente, pode estar numa proteção informal também, não necessariamente numa patente, tá? Então, assim, a primeira busca é nas bases patentárias, né? Até para ver se tem patente sobre isso. Agora, se não tiver, ou se tiver, a busca também é interessante até em artigos, na bibliografia, né? Até no senso comum também. Então, assim, tem coisas que a gente já sabe que existe, né? Que já é de conhecimento público. E tem coisas que não são, e aí você vai ter que mostrar o que é e a melhoria que você está fazendo. Até se você, por exemplo, fizer a pesquisa de patentes anterior, né? E ver que tem uma patente muito parecida com o que você está fazendo, aí é aconselhável você indicar até o registro da propriedade e indicar, deixar bem claro qual a sua melhoria. Porque quando eles forem analisar o seu pedido de patente, uma das etapas do NPI é fazer essa busca de utilidade em outros documentos, em outras patentes. Tá? Não só patente, tá? Tese, dissertação, artigo científico. Porque o que acontece, né? Quando você tem um invento, Leonardo, eu sempre conto a história da minha tese, né? Acho que já te contei essa, né, professor Renan? A história da minha tese. Eu perdi o pedido de patente da minha tese para mim mesma. Eu consegui fazer isso, gente. Porque eu defendi minha tese de doutorado e eu vi que era passível aí
material que foi desenvolvido de um pedido de patente, né? E eu defendi, esperei, enfim, depois eu fui fazer o pedido de patente. E quando foi analisado junto ao NPI, foi detectado uma anterioridade, né? Um trabalho que já tinha sido feito sobre esse material. E eu pensei, mas que trabalho se minha tese é inédita, né? No caso, foi a minha própria tese, porque pela lei patentária, quando você é, é, é o depositante ou inventor de um invento, você tem um período que chama de período de graça, que é 12 meses após uma primeira publicação para fazer o pedido de patente. Então, assim, eu tinha um ano para fazer o pedido de patente sem detectar anterioridade, né? E eu fiz depois de 12 meses, não sabia. E aí não foi concedido. Não vai ser para mim, não vai ser para ninguém, porque sempre vai ter anterioridade com a minha tese, né? Então, respondendo a tua pergunta, Leonardo, sim, você tem que, se for modelo de utilidade, você tem que fundamentar por que é um modelo de utilidade. Entendi, professor. Obrigado. Respondido, Leonardo? Beleza. Então, assim, gente, mais alguma pergunta? Olha, ainda bem que existem matérias excluídas de proteção, né? Senão a gente estava muito lascado, né, gente? Então, assim, ó, descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos, gente, não é passível de proteção industrial, tá? Imagina se a gente fosse patentear uma teoria, uma fórmula matemática, se a gente fosse patentear o método de divisão, de multiplicação, mas de cada um fosse usado, tem que pagar royalties, né? Método cirúrgico, né, também não é passível. Imagina, então, cada um que fosse fazer a cirurgia bariátrica tinha que pagar royalties para aquele que inventou a cirurgia bariátrica, né? Então, tem coisas, gente, que não são passíveis, né? Regras de jogo também não. Então, como que a gente ia jogar um truco, uma canastra, né? Ia ter que pagar royalties para jogar um dominó, um truco, uma canastra. Então, tem matérias que são excluídas da proteção, tá? Pela lei da propriedade industrial. Então, por exemplo, técnicas, métodos operatórios, cirúrgicos, terapêuticos, diagnósticos. Só que, olha o outro pulo do gato. Ó, deixa eu contar para vocês. A teoria, né, o método, tudo isso, ele não é patenteável, mas a aplicação é. Então, assim, eu posso pedir um registro de patente de um método de divisão, de multiplicação, pelo que eu falei aqui? Posso ou não, pessoal? Não. Não, não posso. Mas eu posso pedir registro e pedido de patente de uma calculadora, não posso? Posso. Então, Você estaria aplicando, né? eu vou pedir da aplicação. Então, essa que é a questão. Então, assim, ó, a gente não pode pedir de um método rápido de divisão. Agora, a calculadora que usa isso, a aplicação, eu posso pedir. Então, aí que está a questão. É como você descreve o seu invento. É como você reivindica o seu invento, tá? Então, só para mostrar essa diferença para vocês. Programas de computador é uma outra seara, tá? É a proteção pelo direito autoral, lei de software, que é código-fonte, é uma outra questão, que eu acho que não cabe aqui no nosso foco, tá? Esse é o período de graça que eu falei para vocês, os 12 meses, tá? E aí, hoje, para que a gente vai fazer um pedido de registro de patente, né? Primeiro, né? A resposta primeira, tá? A gente sabe que índices, né? Percentuais aí de registro de patente, de concessão de patente, né? É um índice de inovação para o país, para as instituições também. Só que, primeiro, né? É o próprio espírito da lei, né? Para evitar que outros façam uso da criação sem autorização do criador. É para dar um mérito para quem tem mérito. Se você investiu, estudou, vocês estão fazendo TCC, estão trabalhando tudo isso, o mérito tem que ser dado a vocês que fizeram isso, tá? Então, assim,
evitar que os outros façam uso sem autorização de quem realmente criou aquilo, tá? E para o país, também, vocês sabem que é uma ferramenta de disseminação da informação, né? A patente, ela ajuda a acompanhar a inovação tecnológica, a identificar tecnologias concorrentes, tendências tecnológicas. E como eu falei para vocês, depois de 18 meses, todo esse pedido de patentes relatório está disponível nas bases patentárias, tanto do NPI quanto internacionais. E vocês podem consultar isso também. Então, hoje, gente, quando vocês estão fazendo um trabalho, consultem os bancos patentários. Lá tem informações tecnológicas que vocês não vão encontrar nos artigos científicos. São informações muito mais detalhadas. Então, quem vai fazer um pedido de patente é que realmente quer implantar aquilo. Então, vai dar um detalhamento de informação que vocês não vão encontrar em nenhum outro lugar, tá? Então, isso vira também uma fonte de conhecimento bastante importante, tá? E aí, existe uma questão também de titularidade, tá? Lembra que eu falei para vocês que a patente, que é feita através de um pedido de patente, ela tem um dono, né? E aí que vem a figura do inventor e do depositante. Isso é importante vocês conhecerem também quando vocês forem fazer todo o processo, tá? O inventor, o depositante, ele é o dono da patente, ele tem a propriedade da patente. O inventor, ele tem um mérito científico, mas ele não é o dono da patente. Então, a gente pode ser inventor e depositante, pode ser só inventor, pode ser só depositante, dependendo do nosso papel nesse processo, tá? E aí, entendendo aí um pouquinho o que é propriedade intelectual, propriedade industrial, patente, o que é os requisitos, como vale, tudo isso que é patenteável, o que não é, tá? A gente chega no processo de patenteamento, tá? Então, olhei tudo isso e realmente o que eu estou fazendo preenche os requisitos de uma invenção, de modelo de utilidade, eu quero fazer um pedido de registro de patente, tá? Vamos lá. Até agora alguma dúvida, gente? Não? Então, assim, vamos lá. Agora a gente vai fazer... Oi, Leonardo, pode perguntar. A respeito do depositante do inventor, igual como é um projeto que é feito em grupo, seria só uma única pessoa que fazeria o depósito? Não, pode ser todos, não tem limite de... Não tem limite de... Eu sempre tenho uma história para contar, vou contar outra história para vocês daqui a pouco. Então, assim, não, Leonardo, não tem limite, tá? De titularidade. Pode ser todo mundo como depositante, todo mundo como inventor, tá? Não tem limite, não. Na hora de registrar, dá para colocar o nome de todos. Dá para botar. E patente é aquela história, né, Leonardo? Por isso que dá briga de propriedade intelectual, porque quando faz o registro, ainda não é nada, geralmente, né? Aí ninguém liga muito, né? Aí depois que dá alguma coisa, né, no futuro, tem possibilidade de comercialização, tudo, aí quem é o pai da criança, né? Então, é melhor já deixar o pai na certidão de nascimento, tá? Então, deixa o pai, a mãe, todo mundo já no pedido, na certidão de nascimento do invento. Então, todo mundo tem que estar ali, tá? Aí, lembrando que quando todos, assim, pode botar todo mundo com inventor, não pesa nada. Agora, os depositantes, eles são sócios na patente, tá? Então, assim, vai todos, mas qualquer decisão sobre vender royalties, tudo no futuro, também envolve todos. Então, também tem que negociar as partes, tá? Eu sempre tenho uma história para contar. O meu primeiro pedido de patente, essa eu não sei se te contei, né? Eu sempre tenho uma coisa que marca, né? Meu primeiro pedido de patente foi lá no meu mestrado, né? Quando estava terminando o mestrado, eu, um colega meu orientador, tudo, nossa, desenvolvemos material, trabalhei com vidros, né? Fiz um mestrado em vidros. E aí a gente desenvolveu material vidro. Aí, na época, não vou fazer um pedido de patente de NPI, né? Só que, na época, a gente não tinha uma orientação, né? Não tinha alguém que explicasse para a gente, como a gente está aqui conversando. É tudo na raça, né? E aí,
não tinha nem peticionamento online lá em Florianópolis, Santa Catarina, né, na UFS, onde eu fiz o mestrado, tinha uma filial, um postinho do NPI. Aí, nesse dia, ó, para vocês terem uma ideia, eu não gosto dessas coisas porque é tão antigo que eu vou dizer que eu estou muito velha, meu. Porque, na época, se depois, era com cheque, tá? Tinha que levar um cheque. Isso dá mais cheque hoje. Na época, eu tinha que pagar com cheque o peticionamento. Aí eu lembro que meu colega estava chovendo muito. Aí ele, muito gentil, né? Ele falou: Não, Cláudia, eu fui lá no centro da cidade, deixa que eu vou lá e levo essa papelada toda. Era tudo por papel, cheque, tudo. Não vai, estou chovendo muito. Fica aí no laboratório que eu levo. Aí ele, muito gentil, foi lá e levou as coisas todas, né? Aí chegou lá uma ficha para preencher, estava lá depositante, ele colocou ele que estava entregando, ele entendeu que o depositante era quem estava entregando, depositando o cheque, o pedido. Ele botou nós todos como inventor e depositante, ele entendeu que era ele. Ele foi lá, botou o nome dele. Aí depois a gente foi descobrir, que nem foi na hora, tá? Bem depois, a gente foi descobrir que o pedido de patente era só dele. Não estava eu e não estava o orientador, não estava mais ninguém, porque estava só ele como depositante. Né? E depois foi uma luta ali junto ao NPI para conseguir resolver essa questão. Né? Mas a gente não conhecia, porque a gente achava, depositante é quem? Se ele está depositando cheque lá, está entregando as coisas, é ele, nem se tocou. Então, para vocês verem, né, como as coisas, assim, a gente precisa de informação mesmo, porque é muito fácil confundir isso aqui, tá? E aí, esse pedido de invenção, modelo de utilidade, vocês vão ter que providenciar algumas coisinhas aqui. Aí que está o trabalho de vocês aqui, que é o TCC, tá? Primeiro, mas a gente vai apoiar vocês em todo esse processo. Eu vou explicar, tem um tutorial aqui, tem o próprio site do NPI, tem um monte de coisa. Vocês vão preencher um requerimento, tá? Tem um modelinho. Vocês vão fazer um relatório descritivo do invento, mas tudo isso no template NPI, tá? Porque se até a gente fez uma vez, mudou o template, volta, entendeu? Tem que ser tudo esse template que o NPI tem atualmente. Aí, e eles mudam de vez em quando, então tem que sempre olhar. E aí vocês vão fazer o relatório descritivo, tá? Com toda a descrição do invento, aí vocês vão fazer uma introdução, qual é o objetivo do invento, como que vocês fizeram materiais e métodos, resultados, como se vocês fossem escrever um trabalho mesmo, com toda essa sequência lógica, tá? Vocês vão fazer as reivindicações, vocês vão ver o que vocês estão reivindicando, tá? Se tiver desenho, vocês vão colocar também. Se tiver tabela, figura, tudo isso vocês vão inserir. Vocês vão fazer um resumo e vocês vão ter que pagar uma GRU, tá? Que é uma taxa para fazer esse pedido junto ao NPI, que para a pessoa física atualmente é R$ 70. Tudo isso vocês vão entrar no site do NPI, vão fazer um login de acesso, vão acessar e vão fazer tudo isso sem sair de casa. Tá? Não precisa ir lá no centro da cidade, na chuva, levar um cheque. Não precisa mais isso, tá? Vocês podem fazer de casa. Na hora que vocês fizerem, já vai sair um documento com código de barras, com número de depósito, e é esse documento que vocês vão apresentar como comprobatório do registro do pedido de patente, tá? Eu vou entrar no site do NPI aqui para a gente olhar umas informações importantes, tá? Então, esse relatório descritivo, pessoal, ele tem que descrever claro e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar a realização por um técnico do assunto, indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução. As reivindicações também têm que estar fundamentadas no relatório descritivo, tá? Então, como que é essa tramitação do NPI? Fizeram um depósito, depois de 18 meses tem a publicação, em até 36 meses o pedido de exame. Aí entra a questão da anuidade, aí tem que pagar a anuidade, aí sai a decisão, aí sai o deferimento ou indeferimento com o deferimento com a carta patente.
Então, uma coisa que tem que se observar também não é só o depositar, né? Então, para a questão aqui do TCC, é o depósito, mas vocês vão ter que acompanhar esse processo no site do NPI. O NPI não vai avisar, ó, tá na hora de fazer o pedido de exame, tá na hora. Não, vocês vão ter que acompanhar isso de acordo com as orientações do NPI, tá? Eu trouxe para vocês aqui uns links super legais, tá? Do próprio INPI sobre tutoriais de patente, como se dá entrada no pedido. Esses 3, ele vai por partes, ele explica passo a passo como se faz o pedido no NPI, tá? E aí, deixa eu entrar numa... Eu vou descompartilhar aqui, eu quero entrar no site do NPI com vocês aqui. Pode ser, Renan? Pedindo só para mostrar para... Claro, fica à vontade, cara. Só para mostrar para vocês aqui, eu já deixei aberto. Vocês estão vendo, pessoal? Sim. Sim? Então tá, ó. Aqui que é o lugar que vocês vão fazer esse processo, tá? Então, www.npi.gov.br já vai nesse .gov.br, não, npi.gov.br, já vai entrar nesse site. Aí, vocês vão ter várias coisas aqui. Vocês vão no patentes, tá? Quando tá passando de página, Renan? Passou? Tá. Passou. Então, vocês são patentes, né? Então, tem um monte de informação aqui, tá? Quando vocês forem fazer o pedido de patente, aí vocês vão ter que fazer um acesso aqui para fazer todo o pedido dentro da página de vocês. E aí vocês podem acompanhar nos meus pedidos. Mas antes disso, vocês vão aqui, ó, guia básico para pedido. Olha só, muito legal, tá? Primeiro, ele fala tudo que eu falei para vocês, patente de invenção, patente de modelo de utilidade. Tem um tutorial para depósito de patentes, tá? Aqui, ó, os custos estimados. Tem uma parte aqui, manual básico de pedido de patente também. Assim, tem em suma praticamente que eu falei para vocês aqui em resumo, tá? Tem aqui, ó, o que você pode patentear, tem download de ferramentas, tá? Tem tudo que vocês podem... Deixa eu pegar aqui. Tem uma... Deixa eu ver onde é que tá que eu queria mostrar para vocês. Aqui, ó. Aqui eu inicio o pedido, tá? Essa parte aqui, gente, baixe os modelos desses documentos, tá? Isso aqui é o que eu falei para vocês, ó. Relatório descritivo, reivindicação, resumo, desenho, listagem. Baixe os modelos. Vocês têm que fazer nesse template aqui, nesses modelinhos aqui, tá? Quando vocês forem baixar, vocês vão ter que escolher patente de invenção ou patente de modelo de utilidade. Se vocês escolherem de invenção, vocês vão aqui, tá? Vai ter um arquivo zip para vocês compactarem. Deixa eu abrir aqui. Olha só. E esse arquivo tem uma série de documentos aqui, ó, de modelos para vocês. Então, por exemplo, vocês têm que fazer um relatório descritivo, certo? Aqui, ó, tem um template do relatório descritivo. E aí, vocês vão fazer nesse template aqui, igualzinho nessa folha aqui, tá? Tá em Word, vocês tiram o que tá aqui e escrevam de vocês, tá? Tem que ser certinho nessa folha, com essa numeração, com essa página, com essa coisa escrita, porque se não for nesse template, já vai voltar por causa da formatação.
E aqui ele coloca a orientação, ó. Campo da invenção, escrever aqui o setor técnico no que se refere à sua invenção, fundamentos da invenção, escreva aqui o estado da técnica, apresenta o problema. Então, super guia aqui, ó. Se o pedido tiver desenho, coloca o desenho, descrição da invenção, tudo dá exemplos que caracterizam a invenção, né, que é o que o Leonardo perguntou, né, no caso de modelo de utilidade ou de invenção também, o que caracteriza. Então, Professora, licença. Você está compartilhando algum outro documento, a não ser a página da web, não? eu estou no arquivo Word agora. Não está mostrando, pelo menos para mim, não. Não está aparecendo, não. Não? Tá na Na página. página. Está na página web Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Não foi no Zip, não foi nada? Não, não está Peraí. mostrando, não. Não. Gente. Peraí que eu baixei antes, eu vou no meu computador. Deixa eu na minha pastinha. Agora, tá? Agora está mostrando vários documentos. Isso, está na minha pasta. Isso aqui eu baixei antes da aula para mostrar para vocês, tá? Ah, tá, agora está mostrando os arquivos da pasta, isso. Isso. Mas eu baixei lá daquele item da página NPI que eu cliquei, eu baixei aquele zip e baixei aqui, tá? Legal, agora é só abrir, então. Tá, vamos ver se abre. Abriu? Tá pensando. Tá. A gente vê a tela ainda da pasta, tá? A gente não vê o arquivo em Word. Deixa eu tentar uma outra forma de compartilhar. Cláudia, agora você pode compartilhar diretamente o arquivo em Word mesmo, viu? É, fazer isso. É que na pasta tinha vários, eu mostrava um de cada vez, né? Mas eu compartilho, eu abro e mostro aqui. Agora sim, né? Sim. Agora sim. Então, esse é um daqueles documentos, tá? Então, tanto para reivindicação tem um template, para relatório descritivo tem outro template, para desenho ali também tem como fazer, tem tudo ali, tá? Então, resgatando, né? Vocês vão entrar no site da NPI, vão lá em guia básico, vão ler o passo a passo. No passo 3, tem lá abaixo os templates de documentos, vocês vão baixar e vão construir todo o pedido de patente de vocês com base nesses documentos, nesse template, tá? E aí, depois de estar tudo pronto para fazer o depósito, vocês têm que fazer um acesso, né? Criar uma conta no site da NPI para fazer o peticionamento e depositar tudo isso, enviar, tá? E aí vocês vão receber o documento comprobatório. Então, falei do processo início e fim, né? Mas agora falando aqui, ó, do relatório descritivo, né? Então, vejam, nesse template, além de dizer, você tem que usar como está aqui, né? Só tirar o que está escrito aqui e escrever o que vocês quiserem do evento de vocês. Não tem uma limitação de número de páginas, tá? Mas escrevam de forma bem assertiva, né? Sem muito blá, 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 de coisa bem assertiva mesmo, que facilite o avaliador avaliar o pedido. Então, aqui, ó, no campo de invenção, travou. Aqui no campo de invenção, parou de compartilhar? Parou. Ó, aqui no campo de invenção, Agora foi. vocês vão colocar, ó, tá dando para ver, Renan? Sim. Então, aqui no campo de invenção, vocês vão colocar o setor técnico que se refere à invenção, fundamento de invenção, o estado da técnica relacionada à invenção. Se tiver desenho, faz um breve descritivo do desenho, tá? Ele vai aparecer lá depois no template do desenho.
descrição da invenção, né? Como funciona a invenção. Aqui, ó, fundamentos que caracterizam a invenção, ou no caso, o modelo de utilidade, né? O modelo de utilidade, travou, por favor. Exemplos caracterizam a invenção, que é como o Leonardo falou, né? Caracterizar por que é uma invenção, no caso do modelo de utilidade, por que é modelo de utilidade. Então, tem esse combo de templates para invenção e tem um combo de templates para modelo de utilidade. Então, primeiro de tudo, vocês têm que ver o que vocês estão fazendo, se caracteriza uma invenção ou modelo de utilidade. Escolhido se é uma coisa ou outra, é baixar os templates de um de outro para que vocês façam a elaboração do documento de acordo com as orientações que estão aqui e de acordo com o template. E isso vai, o que vocês vão escrever, tem essa sequência lógica que está aqui, mas vai depender muito do invento de vocês, né? O que vocês vão escrever. Vai depender muito do que vocês estão falando, do que vocês estão descrevendo, tá? Outro documento aqui, gente, deixa eu voltar lá na pastinha para abrir outro, né? Tem um template para desenho, para reivindicação, para relatório descritivo, um template para resumo, né? E aqui, ó, deixa eu compartilhar um outro documento. Reivindicação. Então, escreva aqui o que vocês estão reivindicando, né? Eu estou reivindicando a patente, modelo de invenção da formulação X mais X igual a Y. Eu estou reivindicando a patente, a propriedade de uma peça tal. Vocês podem fazer até 10 pedidos de reivindicação agora, tá? Nesse pedido que vocês estão fazendo. Então, uma coisa é o relatório descritivo, outra coisa é o que vocês estão reivindicando a propriedade, tá? Então, aqui, ó, tem alguns exemplos. Composição cosmética com aplicação na pele e nos cabelos, caracterizada pelos ingredientes A ou B. Composição cosmética, de acordo com a reivindicação 1, caracterizada pelo fato de que o ingrediente A apresente uma concentração que varia de X a Y, tá? Então, isso depende do invento que vocês estão trabalhando. Outra coisa aqui, gente, que tem é o template do resumo. O resumo também tem template. Aí o resumo, tá? É no máximo 25 linhas. Ó, tem um template aqui também para o resumo. 25 linhas. Tá? Depois, se vocês quiserem, eu posso mandar, não sei se vocês preferem direto no site do NPI baixar e ver as outras coisas, ou a gente pode baixar e disponibilizar esses templates para vocês, tá? Outra coisa aqui é o template. Tem um checklist do fluxo processual também, tá? Nosso site do NPI, gente, tem muita informação. Tem um template aqui dos desenhos. Olha só. Deixa eu ver onde estão os desenhos aqui. Deixar algum arquivo, senão não abre. Professor, mas assim, os documentos que a gente pesquisa, de patentes que a gente encontra que já foram aprovados, eles são que é uma junção de todos esses arquivos ou depois que o INPE aceita e a pessoa tem que fazer outro documento? Fala Como do funciona? documento que... Eu vou continuar aqui a apresentação, tu fala os documentos que vai encontrar lá na base de dados, né? É isso, quando a gente pesquisa as Vai patentes que já encontrar são tudo aprovadas. isso, Leonardo. Tudo. Vai o pacote inteiro. Até as reivindicações. Porque aqui, ó, se tu podes ver o que cada... O que tu vai... Vocês estão vendo meu computador de novo?
Sim, a pasta do... É, a pasta. o que aquela pastinha do NPI tem, tá? Ele vai dar um checklist do fluxo processual, isso é bem legal, porque daí tu pode conferir cada etapa aí do fluxo patentário, desde o depósito até os pedidos de exame, as anuidades, tudo isso. O manual de marcas e patentes também revisado está aqui. Esses documentos em Word é que vocês vão utilizar, os templates para construir o pedido, desenho, reivindicação, relatório e resumo. E tem também requisitos específicos por tipo de invenção. Quando, Leonardo, vocês vão fazer o pedido de patente, vocês vão ter que preencher um formulário e postar tudo isso aqui. Isso vai para as bases de dados patentárias. Após 18 meses, tudo isso aqui do seu invento vai para a revista de propriedade industrial da NPI e depois vai para as bases internacionais de patentes. Então, quando você for pesquisar outros pedidos de patente, você vai encontrar tudo isso aqui de um pedido de patente. É super completo. O problema são os chineses, mas agora já tem um tradutor nas bases de dados, porque já tem o Google Tradutor lá também para vocês fazerem a tradução para o inglês, tá? Aí, dando continuidade aqui, ainda não terminou, o professor Renan não falou, que eu falo bastante, né, professor Renan? Eles sabem, né? Os meus alunos, eles já sabem. Então, eu digo para meus alunos, Renan, aqui é uma relação de amor e ódio, é melhor me amar, porque sempre me encontrar em algum lugar, ou no TCC, ou na disciplina de um colega, ou em outra disciplina, não adianta, né, gente? Então, é melhor me amar, porque em algum lugar você me encontrar. Então, olha só, vocês estão vendo aqui, né? Então, esse tutorial aqui, ó, esses 3 vídeos, tá? Eles vão ensinar, eles vão explicar o que eu expliquei para vocês, mas aí vocês depois podem ver com mais calma também. Ele vai indo na página, vai clicando. E aqui em amarelo, tá? É esse guia básico que eu falei para vocês. Vocês vão baixar esses templates para vocês construírem os documentos para fazer o peticionamento online, tá? Então, após construir todos esses documentos, vocês vão fazer o peticionamento, tá? Junto no site do NPI. Eu até sugiro, Renan, que às vezes, eu acho que a gente podia até, não sei, uma sugestão aqui, né? O pessoal que for trabalhar com a questão de depósito de patente, talvez deixar eles, depois talvez fazer uma rodada, olhar os documentos deles, e talvez fazer depois um acompanhamento, pegar um desses documentos e a gente fazer um peticionamento junto com todo mundo, sabe? Para eles saberem como se faz, pegar um de exemplo e a gente pegar um momento e fazer um peticionamento com vocês. Porque daí vocês vão ver na prática, assim, o passo a passo, e aí vocês vão poder fazer os demais. Não sei, uma sugestão, o que tu achas? Eu acho que é uma parte é construir A os gente pode sim, documentos e outra Cláudia. parte é peticionar, né? Oi? Sim, 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 a gente pode seguir essa estratégia sim. Porque uma parte é fazer os documentos, né? E aí vocês podem começar a fazer um primeiro, né? O pessoal está no. Vocês estão no TCC 2? Já é o 2, né? Então, e talvez fazer depois uma rodada para dar uma olhada nesse material deles. E depois a gente pode fazer esse peticionamento. Aí eu acho que a gente fazendo na hora, assim, online, né? Com um dos grupos, eu acho que já vai, daí já fica como modelinho para os demais fazerem também, porque daí já fica tirando as dúvidas na hora, né? Quando preenche aqueles campos, né? Tem que preencher. Exatamente. Uhum. E aí, olha o custo, tá? O custo, assim, para fazer o depósito, né? Aqui, se não me engano, é invenção. O custo com desconto é R$ 70, tá? E depois tem todo um trâmite aí patentário, de anuidade, tudo isso, para manter essa patente. Mas agora a gente tem que se preocupar com essa questão do depósito, né? Esse aqui que é a invenção, e esse aqui que é... Não, o primeiro é que eu não consigo ver aqui, mas o primeiro é a invenção, e o segundo é modelo de utilidade. Então, esses custos também estão na página do NPI, tá?
Então, o que a gente vai precisar aqui é o depósito, tá? Depois, requerimento de exame, se precisar cumprir exigência formal, a manifestação sobre o primeiro modelo de utilidade, cumprimento de exigência, expedição da carta patente, isso é tudo certo, né? Até aqui, que não deve nenhum rolo, tá? Deu tudo certinho, foi tudo aprovado. Aí tem todos esses trâmites para fazer aqui, né? E depois pagar a anuidade cada ano, né? Enquanto a patente, 2 primeiros anos são isentos, né? Depois a anuidade de acho que R$ 80, até aqui vocês já vão estar ganhando muito dinheiro com essa patente, isso aqui vai ser fichinha. Então, os primeiros, assim, o valor é bem baixo, né? E aí, gente, qual a extensão desse privilégio, né? Dessa concessão, tá? Quando expira o data de vigência, né? Lá dos 15, 20 anos, se eu não quiser mais, né? Se eu não quero mais isso, anula meu pedido de patente, né? Pode caducar também, né? Cair em domínio público. Se não pagar a anuidade, não seguir aquele fluxo também, ela caduca, né? E quando patentes para não residentes, não tem um procurador que represente junto ao Brasil NPI para dar sequência no fluxo. Professora, Então, assim, Oi, Matheus. professora, uma estratégia de patente, só para me confirmar, para saber se eu estou pensando besteira. Pode Não falar. pensar numa patente com várias features, né? Por exemplo, você faz um projeto que ele atenda diversas utilidades. É uma estratégia que até empresas têm, não atender todas as features e quebrar a patente, né? Fazer Então, várias, né? é, o ideal é atingir uma feature que aí você garante que nenhuma empresa quebre sua patente. Ou eu estou enganado? Olha, tem várias coisas. Eu acho que depende muito, essa estratégia depende muito do tipo de invento, né? Tem muitas patentes que têm uma estratégia muito ofensiva. O que é essa estratégia ofensiva? Ela faz patente de um monte de coisa, pedido de patente, que ela nunca vai usar, nunca vai, mas ela vai impedir que outras empresas façam, tá? Porque daí já vai ter a questão da anterioridade. Muitas empresas fazem isso, começam a lançar pedido de patente, pedido de patente, não vão usar isso, mas vão pedir que outras pessoas façam pedido ou usem a tecnologia, tá? Agora, sim, dividir o pão aí, né, depende muito do objeto de patente, Matheus. Eu acho que tem tecnologias que dá para fazer isso, né? Só que, assim, às vezes, corre o risco de algumas delas, ou muitas delas, ficarem com uma insuficiência descritiva, né? Não ter uma suficiência descritiva que caracteriza uma patente. Então, tem que ter muito cuidado nessa estratégia, sabe? Eu entendo que o que está falando é para aumentar a reserva de mercado, né? Vai ter mais ali, mas também isso tem que ter também o discernimento se realmente cada uma dessas caracteriza uma invenção, um modelo de utilidade, né? Mas é uma estratégia, tem empresas que usam sim. Tem empresas, Matheus, que só se dedicam a pesquisar patentes que caducaram, por exemplo, para poder usar a tecnologia. Tem empresas que se dedicam a pesquisar tecnologias que foram patenteadas em um país e não em outro para vender a tecnologia. Tudo é conhecimento, tudo é dado. Então, aí entra uma área, não sei se eu respondi a tua pergunta. Respondeu sim, obrigado. Então, tem uma área que se chama mineração de patentes, tá? Que é onde a gente consegue buscar as informações dos pedidos de patente feitos e patentes concedidas. Então, gente, existe uma diferença muito grande, até a gente se perde um pouco no falar, tá? Uma coisa é pedido de patente, que é o que vocês vão fazer, um peticionamento. Outra coisa é uma patente concedida. Então, a patente concedida tem que passar por todo aquele fluxo do NPI que eu expliquei para vocês, até ser deferido e ser emitida uma carta patente, tá?
Então, nessas bases de dados que eu vou mostrar para vocês vão ter os pedidos de patente e vão ter as patentes também concedidas. Então, após os 8 meses, elas vêm para cá, tá? Então, primeiro... tá. Aqui, por que é importante, né, a gente fazer essa pesquisa? Além do próprio interesse de vocês em saber o que já foi feito, né, até para garantir o ato inventivo, a questão da anterioridade do pedido de vocês, é uma ferramenta também de prospecção tecnológica, né? Então, existe um tipo de prospecção tecnológica que se chama por rotas tecnológicas. E esse tipo de prospecção por rotas tecnológicas é feita com base em registro de pedido de patente. Então, se você fazer essa pesquisa sobre determinado tema, você consegue detectar, né, quais são as tecnologias que estão sendo mais patenteadas, os países, as empresas, inventores, depositantes. Você consegue analisar tendências no mercado. Quem faz muito isso, por exemplo, a indústria farmacêutica. Tudo quanto é evento de patente, grande industrial, tem alguém da indústria farmacêutica. Uma vez estava conversando com uma pessoa que estava lá, participando de um evento que eu fui, ele falou que na empresa dele tem um escritório que só se dedica a isso. Ficar pesquisando tecnologia, invento que é patenteado no país, o que não é, enfim, é conhecimento, né? Tudo gira em torno do conhecimento, tá? E aí, gente, tem até um artigo que é do Paranhos e Ribeiro, da Paranhos e Ribeiro, né, de 2018, ele fala o passo a passo, né, como a gente faz essa busca de informações patentárias, né, uma metodologia aí validada para isso, né, definição de termos de busca, né, definição aí de todas as informações que você vai precisar, escolha das bases de dados, definição dos campos que você vai precisar também. Mas aqui, ó, onde vocês podem pesquisar? Primeiro, no próprio NPI, tá? Onde a gente clicou lá patente, tem uma parte que é a orientação para fazer um pedido de patente, tem uma parte que você pesquisa o que já foi patenteado, já foi pedido patente, tá? Tem uma limitação NPI, né, que é o nosso Instituto de Propriedade Intelectual, que a gente vai ter as patentes que foram feitas o pedido no Brasil, só no NPI, tá? Em português. Então, a gente tem uma limitação, uma base mais limitada para vocês procurarem, tá? Uma base muito interessante, tá? É do ofício do do Escritório Europeu de Patentes, o EPO. E esse escritório europeu, ele desenvolveu uma ferramenta que se chama SpaceNet. É uma base free, tá, gente? É open, então, assim, a base aberta, tá tudo aqui para consultar, tá? Então, vocês também vão ter que colocar uma palavra-chave e fazer a pesquisa. Tem a pesquisa avançada, que vocês podem usar os operadores booleanos, né? Vocês podem usar o e, o ou, né? Então, vocês podem também fazer a combinação de termos aqui. Acho que essa é a parte mais delicada, assim, chegar nos escritores adequados para fazer essa busca, tá? Mas são mais de 110 milhões de documentos de patente aqui disponíveis. Então, quando você faz uma busca, né? Como eu pesquisei aqui o Coal Bottom Ash, né? O cinza pesada de carvão, tá? Se vocês forem ver, aqui, ó, do jeito que eu pesquisei, né, uma busca simples, por isso tem que ir refinando para diminuir também esse número, porque para olhar isso tudo é complicado, né? 3.419 pedidos de patente ou patentes concedidas, né? Só que ele vai pegar o que tem todas as palavras, não coloquei um and ali, não coloquei e para pegar o termo todo, não coloquei entre aspas, eu só coloquei para fazer um teste. Então, por exemplo, quando eu clico aqui nesse título, aqui ele já aparece o inventor, né? O depositante, o Código Internacional de Patentes, que ele representa uma determinada área, né? Quando foi a publicação, então, se tu clicar nela aqui, ó, vai aparecer uma página, deixa eu ver se eu coloquei aqui, eu não coloquei. Uma página que vai ter tudo resumo, relatório descritivo, desenho, todas as informações sobre a patente vão aparecer, de cada uma delas. Então, é importante refinar esse termo de busca, porque senão fica muitas patentes, né? Para a gente ficar olhando o resumo, olhar cada uma para ver se tem a ver ou não com o nosso tema.
né? Existem hoje alguns programas, né, softwares pagos que fazem uma extração dessa base de dados e fazem uma compilação desses dados já de uma forma mais refinada para que a gente possa analisar. Mas é possível fazer à mão mesmo, né? De pesquisar esses dados, construir a planilha do Excel e escolher as patentes que mais se identificam com o que a gente vai trabalhar, tá? Outra ferramenta, né? Além do SpaceNet, que é muito legal, que é o Escritório Internacional de Patentes, tá? Então, a última vez que eu fiz esse print, agora já deve ter mais documentos de patente, 74 milhões de documentos de patente, aqui é a mesma coisa, tá? Faz uma expressão de busca, ele vai procurar, e daí você pode escolher a busca avançada, para ver se essa expressão de busca você quer que tenha no título da patente, no resumo, no relatório descritivo. A vantagem aqui do PatentScope, dessa ferramenta, é que ele cria algumas interfaces gráficas aqui também, estatísticas, né? De países, inventores, depositantes. Então, vejam, né? De novo, cada patente que vocês selecionarem aqui vai ter todos os documentos, ó, título, resumo, relatório descritivo, depositantes, inventores, né? Inventores, depositantes. Então, todas as informações vocês vão ter aqui também, tá? Olha só, eu cliquei em uma dessas patentes aqui, ó. Olha tudo que apareceu aqui, toda a descrição, reivindicação, todos os documentos da patente. Então, tudo está aqui em base aberta, tá? Depois de 18 meses, vai para o NPI, depois para a revista de propriedade industrial e depois ela vai para as bases aqui do PatentScope ou do SpaceNet. E aí, a boa novidade é o Google Patents. Você sabia que tem o Google Patents, gente? Vocês sabiam? Essa o Renan tinha comentado com a gente. Oi? Não, essa o Renan tinha comentado com a gente. Então, tem o Google Acadêmico, né? Agora tem o Google Patents. E muito legal do Google Patents, porque ele está... Quando você clica no Google Patents, você pode até escolher o escritório de patentes que você vai fazer a busca, ou deixar aberto para todos os escritórios de patentes. Então, ele está buscando muita informação. Só que assim, ó, uma coisa que dá trabalho, né, que é um pouco chatinha de fazer, eu até aconselho vocês, talvez, a começar essa busca pelo Google Patents, sabe? Porque assim, ó, o pedido ele está em várias bases. Então, se você pesquisar no Google Patents, no PatentScope, no SpaceNet, vai ter repetição. Então, o que está em uma base pode aparecer na outra e na outra, e tem que ficar excluindo, né? Então, isso que dá trabalho para fazer à mão. Tirar as repetições. Então, acho que com o Google Patents, vocês já conseguem ter uma boa base, tá? Porque lá vocês conseguem escolher o escritório de patentes que vocês estão pesquisando ou deixa livre para todos os escritórios, e aí vocês refinam o termo de busca para tentar trazer assim o máximo de o máximo de refino, né? Para não ficar muitos documentos para vocês darem uma olhada geral e fazer um outro refino para ver o que realmente interessa aí para vocês, né? Esses escritórios seriam o quê, professora? Oi? Esses escritórios que você disse seriam o quê? Ah, Tipo, o escritório europeu, europeu, americano? o escritório europeu, o escritório americano, o escritório internacional de patentes, os offices, os institutos, é tipo o NPI, mas cada país tem o seu, né? Ou a comunidade europeia tem um, como é o escritório europeu. Então, se Entendi. você for ver lá no Google Patents, tem uma lista, assim, um escritório americano também é muito bom de procurar, né? Então, hoje, assim, ó, hoje, por exemplo, além da questão de fazer um pedido de patente, que é objeto aqui, né, do que vocês estão trabalhando, tá? A gente utiliza muitas informações patentárias, né, para pesquisar tecnologias. Hoje, os nossos alunos, né, no mestrado, a gente fala sobre isso,
Os nossos alunos, quando vão fazer qualquer tipo de pesquisa, a gente pede para eles fazerem uma revisão bibliográfica, claro, né, as bases de dados de artigos, tudo isso, mas as bases de dados patentárias também. E lá eles têm informações tecnológicas que eles muitas vezes têm um nível de detalhamento que eles não vão encontrar no artigo, né? Então ajuda muito a saber as tecnologias mais usadas, como se faz cada coisa, porque a patente, gente, ela também pode ser citada, né? Ela é uma referência bibliográfica, tecnológica, no caso, né? Uma enciclopédia tecnológica, ela também pode ser citada, né? Então você pode pegar, citar a patente, colocar lá na referência bibliográfica, tudo direitinho, né? Agora, Renan, não sei se tem pessoal, estou aberta aí para tirar as dúvidas. Eu sei que talvez seja muita informação para 1h30, né, gente? É muita coisa. Eu Uhum. tentei trazer assim Renan, Oi, eu estou ouvindo, travou? Cláudio. Ah, que a tua imagem tá travada. Ah, É, sério? sério. Agora voltou. Então, assim, ó, eu tentei trazer um resumo, assim, os pontos principais para a gente olhar aqui. Agora eu me coloco à disposição do professor Renan, de vocês, para a gente avançar nessa conversa. Foi uma primeira conversa, para vocês terem uma ideia geral da coisa, né? E eu acho que agora é traçar realmente uma metodologia de trabalho, um processo de trabalho com os alunos interessados, né? E eu estou, professor Renan, à disposição para colaborar e contribuir com vocês, como vocês precisarem. Legal. Primeiramente, Cláudia, muito obrigado aí pela participação. Eu acho que a ideia era essa mesma aí, na verdade, para a gente poder fazer uma comunicação bastante mais geral sobre o que é o pedido. Eu acho que ficou super claro o processo que tem que ser seguido, e ficou claro também o potencial que fazer um pedido de patente enquanto vocês estão na graduação. Vocês conseguiram ver isso, pessoal? Sim, sim, deu para ver, entender bem o processo e a importância que tem, né? Então, Professor, sim? eu tenho uma dúvida com a Cláudia sobre a questão de custos. Anualmente, assim, pelo que deu para ver na tabela, parece que vai aumentando bastante, né? Por exemplo, né, vamos supor, tem uma superinflação e a gente não consiga manter esse pagamento para manter a patente. O que acontece? Ela cai, ela é anulada, ela é cancelada. Cancelado? Cancelada. Tem algum Então, tipo de assim, processo que a gente sofreria ou não? não, Ou isso não? não. Não, eu entendi tua preocupação. Não, gente, é assim, o pedido de patente é um bem, a patente é um bem patrimonial, é teu, tá? Então, assim, você tem que, você vai pagar para depositar e você vai pagar para o NPI para fazer análise dessa patente e você vai pagar aquela anuidade para ela existir institucionalmente, né? Mas, assim, em qualquer momento, se você não quiser mais manter ela, você vai deixar de pagar a anuidade e a patente vai ser, a gente chama caducada, mas ela vai ser engavetada, tá? Vai morrer, vai ficar ali, mas não vai te dar nenhum ônus na esfera jurídica, assim. É só uma coisa tua que não vai ser tua, entendeu? Mais ou menos Sim. assim. Vira público. Hã? Meio que vira, Domínio assim, público. Vira domínio domínio público. Isso, vira domínio público, mas não tem nenhum ônus para você, assim, não fica uma dívida, né? No Uhum. NPI ou em qualquer lugar, não. Só você meio que você não quer mais e nem vai precisar formalizar junto ao NPI, é só deixar de pagar a unidade que ela é cancelada. Então, ela cai em domínio público, ela permanece nas bases de dados, tá? Ela vai permanecer lá, essa é uma questão, tá? Ela não vai sumir. Então, alguém vai poder olhar para o evento sempre, né? Ela não vai Certo. sumir, ela vai ficar lá, mas ela vai ficar como patente engavetada, anulada. Não vai mais existir. Só isso. Mas não dá nenhum ônus, não, Carlos, da esfera jurídica, ou algum prejuízo para a pessoa, não. Eu já tive Mas pense, pedido de pessoal, patente.
Oi? Oi, Não, Renan, pode falar. só para pensar que, na verdade, o que tem que ser pago inicialmente é aquela taxa de R$ 70 para que a gente possa depositar a patente realmente, né? Uhum. E com isso, a gente consegue desenvolver uma estratégia comercial, a gente está protegido, a gente consegue estabelecer uma estratégia comercial para vender esse processo. E Certo. aí se E paga, aí né? essas Aí o processo taxas, paga. enfim, podem ser pagas pelo processo, né? Uhum. Entendi. Eu fico mais pensando na possibilidade de, putz, será que vai rola ou não? Mas isso daí é um negócio de empreendedorismo, mais voltado para empreendedorismo, né? Claro, Se vai rolar ou não, né? claro, com certeza. Tem muitos pedidos de Uhum. patente, assim, ó. Eu te confesso, eu tenho muitos pedidos alguns pedidos que eu fiz, é porque a gente faz o pedido e às vezes não corre atrás para viabilizar a implantação, né? Aí é bem empreendedorismo mesmo, empreendedorismo e inovação, de correr atrás, tentar aplicar, vender, viabilizar, né? Fazer, transformar a invenção em inovação. É que às vezes a gente acaba não, não dando atenção a isso, mas é bem a questão de empreendedorismo mesmo, de pegar, acreditar naquela ideia e tentar Uhum. viabilizar. A diferença é que você tem uma proteção dela, né? Não é aquela coisa que tu vai viabilizar, alguém vai roubar a ideia de você, né? Então ela está protegida. Essa é a vantagem. Mas ela precisa de uma prospecção em tecnologia como todas as outras. Tá ok, então, obrigado. É porque senão às vezes tu vai, né? Eu tinha uma aluna que eu tive uma aluna uma vez, a Cláudia, no mesmo nome que o meu. Cláudia, ela foi minha aluna de mestrado. E ela sempre contava a história do irmão dela, que inventou aquele chuveiro, sabe o chuveiro da Lorenzetti? O chuveiro antigo. O irmão dela inventou, ela sempre contava essa história, não sei até que ponto é ou não é, tá? Mas ela contava essa história do irmão dela, que o irmão dela era para ser rico hoje, muito rico. Ele inventou um negócio lá de chuveiro e ele foi atrás da empresa para vender a ideia do chuveiro, acreditando em fazer uma parceria com a empresa e todo mundo se dá bem, né? Só que ele foi lá vender a ideia, deixou o projeto, deixou tudo lá para o pessoal da empresa analisar e ver se realmente dava alguma coisa, né? E eles analisaram e davam e fizeram o chuveiro e deixaram ele de fora, né? Ela sempre contava essa história. E ele não tinha nenhum registro da propriedade daquilo. Olha a diferença. Se ele tivesse feito um pedido de registro de patente, isso não teria acontecido. Ele tinha uma proteção formal desse invento, né? Então, assim, eu não sei se a história é verídica ou não, mas era uma história que ela contava. Sendo verídico ou não, deve acontecer em algum momento aí com algumas pessoas, né? Então, para ver a diferença, tem que se correr atrás para desenvolver a tecnologia, claro, mas é diferente tu correr atrás de uma coisa que está com teu nome ou tu correr atrás de uma coisa que você vai dar lá, vai abrir, né? E não vai estar com teu nome. Então, aí é melhor manter o segredo industrial, né? E muitas empresas, elas fazem essa opção por não fazer a patente, não fazer pedido de patente e manter o segredo industrial. A forma da Coca-Cola é exemplo disso, né? Então, assim, só que é segredo mesmo, né? Então, essas são várias estratégias, assim, gente, de desenvolvimento da inovação, né? Mas, assim, para prospectar, com certeza é melhor ir com uma coisa que já está registrada, formalizada, né? Porque daqui a pouco a tua ideia some, né? Ou cai nas mãos erradas. É, e quem prefere guardar segredo também tem empresa que faz, que o pessoal fala em engenharia reversa, né, professor? Sim. Pegar o material Ah, pronto e aí tenta começa, descobrir como foi. tenta descobrir. Tanto que muitas empresas, tem pessoal que trabalha com inovação, e um funcionário sai, um colaborador que estava estritamente direto, com isso ele assina acordos de confidencialidade, que às vezes ele não pode trabalhar nos próximos 10 anos em nenhuma outra empresa do mesmo setor. Claro que ele é remunerado para isso, né?
Mas tem muita coisa nessa área de pesquisa, desenvolvimento e inovação, né? Porque o conhecimento ele está com a gente, né? Então, a pessoa que conhece, ela pode ir para uma outra empresa e trabalhar nisso também. Então, Exatamente, professor. Eu trabalho em 2 empresas e as 2 me fizeram assinar vários termos de confidencialidade, de documento, de proteção, disso e daquilo. O negócio é bem, bem rigoroso, gente. bem rigoroso. Não pode dar nem bom dia, né, Carlos? Não Já tá ferindo posso, o termo. não posso falar nada, divulgar Dá nada. bom dia? Não, não pode. Não pode nem dar bom E dia. as 2 já empresas tá. para qual eu trabalho Mas é bem... são de desenvolvimento de software. Eu não posso levar o que eu faço em uma para Nossa, outra. Nada, 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 gente. você não pode nem usar um computador que não seja da empresa. Exato, Da exato. empresa. Você não pode, é tudo rastreado. Imagina, ainda mais esse setor teu. Meu Deus, é super... a questão é super monitorada a informação. Também vive da informação, né, Carlos? Então, é bem isso que eu estou te falando, né? É bem isso que eu estou falando. Exato, exato. Boa, então. Legal, Carlos. Pessoal, então, essa aula aqui está gravada, né? Eu vou compartilhar o vídeo com vocês assim que o Zoom liberar para mim. E pensem bastante nisso, né? Porque, enfim, vocês publicarem o TCC, fazerem, né, todo o trabalho do TCC, colocar no repositório da Anima e tudo mais, é um trabalho que vai ser divulgado, né? E se vocês não estiverem protegidos, alguém pode, enfim, vocês não vão ter a possibilidade. Toda essa inovação que vocês fizeram, todo esse desenvolvimento que vocês fizeram, vai ficar solto, vai ficar perdido, né? Então, é um processo bastante interessante, bastante importante de proteção e que, na verdade, ao meu ver, né, como a professora Cláudia comentou no início, quem tem um depósito de pedido de patente aí no currículo quando termina a graduação, eu vejo como um grande diferencial aí, por exemplo, do tipo de trabalho que essa pessoa pode oferecer, né? Então, não sei, foram várias dicas aí bastante interessantes. Fica agora o trabalho para a gente transformar o texto que vocês têm nesse modelo aí do NPI, que na verdade eu não vejo nenhuma dificuldade de ser feito, né? Porque grande parte do texto vocês já têm, né? Seria, na verdade, focar na invenção, né? Focar no texto para o depósito de pedido de patente e praticamente a gente está com o trabalho finalizado. Fechou. Maravilha, professor. Vamos nessa linha aí. Legal. Perfeito. Agradeço. Então, pessoal, agradeço mais uma vez aí a professora Cláudia, que se Eu disponibilizou que para agradeço. dar essa palestra para a gente. A palestra, de novo, vou distribuir para vários outros alunos de TCC, que com certeza têm informações preciosas aí para dar andamento no trabalho. Tá bom? Fechou. Boa Obrigada. noite, pessoal. Obrigado. Pessoal, Obrigado, muito professor. obrigado, viu? Pessoal. Cláudia, obrigado. Obrigado, Obrigada, Cláudia. Renan. Qualquer coisa é só mencionar. Muito obrigada, Excelente. gente. Boa Muito noite. obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.